Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal, sou o Francis Valadi. Vamos falar um pouquinho sobre política, entretenimento e novidades do mundo, no mundo todo, né, na realidade. No vídeo passado, eu tive alguns problemas com o YouTube, para variar, né? Tem muita coisa que a gente não pode dizer no YouTube, né? Que eles mandam a gente pro Shadow Ban e é uma coisa muito ruim, porque o vídeo não passa de 100, 200 views e olha lá se chegar a isso, né? Eles põem mesmo lá naquele cantinho obscuro e que ninguém pode ver. Porque a gente fala algumas coisas que eles estão tentando esconder ou ocultar, né, da sociedade, ou então porque eles consideram algum tipo de risco e coisas assim, então eles não permitem que seja falado. E já aconteceu isso com meus 3 últimos vídeos. Eu não consegui identificar direito ainda, estou aqui me policiando e tentando saber o que eu posso e não posso dizer, porque, como já disse nos outros vídeos, eu não sou youtuber, né? Comecei agora. Então tem muitas manhas que eu estou tentando adquirir nesse lance de o que pode e o que não pode ser falado e tal. E lembrando aqui na minha mente dos youtubers que eu sigo, tirando alguns que falam abertamente, que são raros, a maioria usa codinomes, né? Então estou tentando ver esses codinomes, né? Para não cair no risco de meus vídeos irem para Shadowban, e que é uma coisa muito ruim, né? Você faz um trabalho, cria um vídeo, dá trabalho para edição e depois o vídeo não é visto porque você disse alguma coisa que o YouTube classificou como impróprio, né? Então, levando isso em consideração, eu vou criar esse próximo vídeo agora, esse vídeo de hoje, esse vídeo aqui, com um pouquinho mais de cuidado para que isso não aconteça. E espero que corra bem, né? Pelo que eu entendi, são algumas palavras-chave, assim, né? Principalmente de nomes mundiais e políticos e presidentes e coisas nesse nível. E também nomes ou palavras que façam relação a algum tipo de conflito e coisas assim. Garanto que se fosse alguma coisa fútil não teria esse tipo de problema, né? Mas como estamos falando de política, qualquer chave, os algoritmos vão atrás. Me faz lembrar aquele filme do Matrix, né? Qualquer coisinha que você solta ali, vem aquelas criaturas atrás de você, né? É isso. E para isso que não acontecer, eu criei esse vídeo um pouquinho menos intenso, tá? Só tomar um chá aqui, peraí. Para que as coisas corram melhor, né? Então vamos dar início ao vídeo, né? Antes de eu ler as primeiras matérias, eu quero falar aqui do meu QR Code que está aqui em cima, para vocês poderem acessar meus livros que estão na minha página da Amazon. São 21 títulos para vocês entrarem e procurar o que vocês tenham mais simpatia pelos títulos também. São títulos diversos, entre romances, política, dicas de tratamento pessoal e money, ok? Também tem meus livros aqui, que são esses aqui de baixo, contando a história dos Anunnaki. Para quem não conhece, eu sou o narrador do canal Holograma Histórico. É um canal que conta a história dos deuses Anunnaki. Então quem quiser, tiver curiosidade para ouvir meu canal, contando essas histórias dos deuses Anunnaki, que são os deuses sumérios, procurem Holograma Histórico. Holograma com H, Holograma Histórico. HH. Ok? Procurem que vocês vão gostar muito desse canal. Agora, bora lá, que tem muita coisa para falar. Vamos mudar de cena. Primeira cena aqui é uma mensagem do Rodrigo Constantino, que é uma pessoa que eu admiro demais.
No começo eu achava ele... Eu não entendia muito bem o Constantino, para ser sincero. Passei a gostar muito mais dele de um tempo para cá, que ele resolveu rasgar o verbo mesmo e falar coisas que, quando ele estava na Jovem Pan, ele tomava mais cuidado com as palavras, né? Igual eu aqui no YouTube, né? E o Constantino, ele não tem travas na língua, ele fala mesmo e gosto muito dele. Eu não sei se o país que eu estou influencia nessa cassação do YouTube, né? Como o Constantino está nos Estados Unidos, talvez ele não tenha isso. Mas aqui em Portugal tem muito. Qualquer coisa que eu digo, meu vídeo vai para Shadowban. Vamos lá então. O que ele disse aqui é uma referência sobre uma postagem da Folha de São Paulo, né? Rodrigo Constantino disse: Pelé, o rei do futebol, fala de si mesmo na terceira pessoa. Deus é uma trindade. Nada mais natural do que o Xande, rei do Brasil e Deus da democracia, faça isso. Quem diz que as instituições não estão funcionando é paranoico. Carinha de palhaço. A matéria. Moraes cita Moraes 44 vezes e acumula mais um caso em que é personagem, juiz ao mesmo tempo. É isso. Ele próprio está julgando um caso onde ele é o personagem principal. Uau! Não dá para entender isso só no Brasil, que pode acontecer um negócio desse, né? Como é que um juiz, um ministro do Supremo Tribunal, julga um caso onde ele é a vítima? Gente, isso não faz sentido em lugar nenhum do mundo, né? Muito menos se tratando da Suprema Corte de um país. Né? É estranho, né? No mínimo, minimamente estranho. Por que ele não jogou isso para outro ministro do Supremo julgar? Por que tem que ser ele próprio julgar? Vocês acham que vai ser parcial esse julgamento? É óbvio que não, né? Vamos em frente. Space Liberdade. Urgente. Flávio Bolsonaro diz que Lula deve sua eleição a Alexandre de Moraes, em razão das interferências. O Lula deve ao Alexandre de Moraes ele ser declarado o presidente da República, porque ele não deixava a campanha do presidente Bolsonaro andar. Foi o que disse o Flávio Bolsonaro. Mas vamos escutar aqui com as palavras dele, que é melhor, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Abrindo os olhos daquelas pessoas que estão nos assistindo, como as pessoas agora lá na Rádio Auriverde, com o nosso grande Alexandre Pitoli, como os parlamentares dessa casa. Porque as cenas revoltantes que nós vimos do comportamento de deputados federais na comissão ao debater o projeto de anistia lá na Câmara, só tem dois caminhos. Ou são ignorantes, imbecis, insensíveis, ou são mal intencionados de propósito mesmo. Porque não se sensibilizar com o que está acontecendo, com essa sensação de impotência que a doutora Carolina colocou aqui, é muita maldade no coração. Dá vontade de pegar e sacudir a corda. Que mundo você está vivendo? Por isso que eu me sinto muito bem representado pelo que disse aqui com todas as letras da doutora Carolina. Foi precisa, doutora, firme. E eu quero parabenizar todos os advogados, em nome da senhora, que estão trabalhando por cada um desses perseguidos políticos. E se é que eu posso fazer um pedido aqui aos familiares, levem mais uma vez o meu abraço, e o abraço do presidente Bolsonaro, a quem está sofrendo injustamente, porque eu fui pessoalmente proibido de visitá-los. Muitos podem não saber, nós fizemos em uma dessas relações de parlamentares para fazer a visita aos perseguidos políticos aqui na Papuda, em Brasília. Nominalmente eu fui proibido pelo ministro Alexandre de Moraes de visitá-los, eu e o senador Marcos Duval.
por uma situação que eu nem sabia, porque segundo ele eu sou investigado também. Até hoje não fui citado, não sei porquê, se é verdade, se não é, mas o fato é que eu não pude ir prestar pessoalmente a minha solidariedade por causa dessa decisão de quem de fato está mandando no Brasil. Gente, é isso aí, né? O Flávio Bolsonaro, ele tá dizendo aqui uma coisa que eu acho muito estranho, né? A proibição dos senadores irem visitar os presos do dia 8 de janeiro. É muito estranho, né? Mas é isso, né? E essa acusação que ele está fazendo também, que é muito grave, né? De que o Lula deve a presidência ao Alexandre de Moraes. Não vou entrar em detalhes. Aí eu vou ler para vocês como que eu vou dizer? Uma postagem que eu fiz no X falando sobre a liberdade ditatorial, que é exatamente o que eu comecei falando nesse vídeo. Então eu vou fazer aqui uma explanação para vocês entenderem do que se trata, tá bom? Espero que vocês gostem do texto e vamos lá. Liberdade ditatorial. Muito complicado. Há algum tempo eu segui alguns youtubers que falavam sobre política. Pessoas que se dedicavam a analisar e criticar o cenário social e governamental. Contudo, de repente, comecei a notar uma mudança preocupante. Eles passaram a alterar a forma de se expressar, criando gambiarras linguísticas para evitar que o YouTube colocasse seus vídeos em shadow ban. Palavras eram trocadas por códigos, temas precisavam ser suavizados e o conteúdo original, que antes era direto e autêntico, começou a perder força por medo de represálias do algoritmo. Como eu não era youtuber, isso me irritava profundamente. Afinal, qual é o sentido de ter que mascarar a verdade? Por que precisamos camuflar nossa liberdade de expressão para falar de política? Algo que deveria ser natural e fundamental em qualquer democracia. Hoje, percebo que estou pagando minha língua. Gente, não posso dizer absolutamente nada. E quando digo nada, é realmente nada. Sem que o vídeo seja automaticamente colocado em shadow ban. Mesmo quando eu pago para que ele seja divulgado. Estamos falando de censura disfarçada de moderação. O mais revoltante é que não estou tratando de palavrões, ataques ou conteúdos inapropriados. Estou falando de política. Política. Algo que é central para a vida em sociedade e deveria ser amplamente debatido e discutido. Mas parece que há uma linha invisível, uma barreira silenciosa que decide o que podemos ou não falar. Isso é a prova mais clara de que nossa sociedade está gravemente doente no que diz respeito à liberdade de expressão. Não somos mais cidadãos livres, mas reféns de um sistema que controla nossas falas e nossas ideias de forma velada, usando mecanismos tecnológicos como algoritmos para silenciar vozes que não se alinham ao discurso dominante. O que isso diz sobre o futuro? Onde vamos parar se cada palavra que pronunciamos for monitorada e julgada? Não podemos mais confrontar o sistema, pois qualquer crítica que ultrapasse os limites impostos é imediatamente silenciada. Somos marionetes. É assim que me sinto. Assim como muitos outros, me vejo obrigado a jogar
este jogo sujo, a recalibrar meu discurso para que ele se encaixe nas normas invisíveis que nos são impostas. Caramba, que nos são impostas. É uma prisão digital, onde a ilusão de liberdade é mantida para nos fazer acreditar que estamos no controle. Mas, na verdade, somos controlados. Isso não é apenas frustrante, é perigoso. Porque enquanto estamos aqui nos submetendo a essas regras absurdas, quantas vozes importantes estão sendo caladas? Tantas denúncias, críticas e reflexões estão sendo enterradas pelo sistema. Quem perde com tudo isso somos nós, a sociedade, o povo. E isso é devastador. O direito à liberdade de expressão não é um privilégio. É uma base fundamental de qualquer sociedade que se diz democrática. Se não podemos falar, se não podemos nos posicionar de forma verdadeira, o que resta? Estamos vivendo uma espécie de liberdade ditatorial, onde podemos falar, mas apenas dentro de regras do que nos é permitido. Um conceito tão absurdo quanto real. Precisamos urgentemente refletir sobre isso. Porque, se continuarmos assim, a liberdade não será apenas restringida, ela será exterminada. Fiz uma arte aqui, liberdade ditatorial. Ok? Esse era o meu edital. Próximo é o seguinte. Esse texto está falando do Bolsonaro, dessas coisas que estão acontecendo, dessas acusações recentes sobre ele. Nossa, já tá tão bom. E eu fiz um texto aqui falando sobre isso, um resumão do que está acontecendo. Eu prefiro ler as coisas que eu próprio escrevo, gente, porque assim, eu faço as pesquisas e venho aqui, escrevo os textos para vocês e fica mais resumido a minha ideia e tudo que eu pesquisei já está aqui nesses textos. E esses textos todos estão na minha página do X. Então, quem quiser ler ou mandar para os amigos, além do vídeo, tem os textos da minha página do X na íntegra para vocês poderem compartilhar, tá bem? Vamos lá. Bolsonaro contra o sistema. O jogo sujo da narrativa do envenenamento. O que realmente está acontecendo? Olha, o que estão tentando agora? Criar uma narrativa de que houve uma tentativa de envenenar Lula, Alckmin e Moraes. Dá para acreditar? Mais uma peça do grande teatro político para continuar perseguindo Jair Bolsonaro. Vamos lembrar o que aconteceu até aqui. Como essa história tem muito mais do que parece. Primeiro, prenderam Lula. Ele foi condenado em todas as instâncias possíveis por corrupção. O Brasil inteiro sabia dos esquemas da Lava Jato. Então, veio Bolsonaro. Venceu as eleições em 2018 e, pela primeira vez em muito tempo, o sistema começou a sentir que estava perdendo o controle. Bolsonaro ganhou a confiança do povo, mas logo veio o atentado contra ele. Adélio Bispo, o autor, foi tratado como louco e o caso foi abafado. Até hoje, não sabemos quem mandou ou financiou. Nada foi investigado como deveria. Depois veio a pandemia. Jogaram tudo nas costas de Bolsonaro. Como se ele fosse culpado por cada problema do país. Enquanto isso, governadores desviavam milhões e o STF liberava geral.
até condenados da Lava Jato. Aqueles mesmos que roubaram o Brasil saíram livres. Era uma estratégia clara: minar Bolsonaro de todas as formas possíveis. Mas ele resistiu. Bolsonaro é uma rocha, 100% íntegro, e eles sabem disso. Então, partiram para cima de seus apoiadores, deputados, influenciadores, pessoas comuns que ousaram alertar o povo sobre o que estava acontecendo. Foram presos, calados e perseguidos. Quando isso também não deu certo, veio o plano para trazer Lula de volta. Mesmo condenado, ele foi solto e, com o auxílio de uma caixa mágica, ele foi eleito presidente. Bolsonaro, que claramente teria vencido, perdeu de forma, no mínimo, questionável. Aí veio o episódio de 8 de janeiro. Fizeram um circo, chamando vendedores de algodão doce, pessoas com estilingues e até passarinhos de golpistas. Prenderam idosos, crianças, qualquer um que estivesse por perto. E claro, tentaram ligar Bolsonaro à confusão, mas ele estava nos Estados Unidos. E a narrativa perdeu força. Sem provas para prender Bolsonaro, tornaram ele inelegível. Isso porque sabem que se ele concorresse em 2026, atropelaria toda a narrativa deles. Mesmo assim, Bolsonaro mostrou sua força, elegendo aliados como Tarcísio em São Paulo. Ele é tão forte que até um poste ou um cachorro caramelo seria eleito com apoio dele. Certeza. Até o Nunes. E agora, desesperados, inventaram outra história. Dessa vez, a narrativa é que Bolsonaro estaria envolvido em uma tentativa de envenenamento de Lula, Alckmin e Moraes. Dá para acreditar? Mesmo sem prova nenhuma, já começaram a plantar essa ideia na mídia o tempo todo. Tudo isso tem um objetivo: prender Bolsonaro. Ele é a maior ameaça ao sistema. Não porque cometeu algum crime, mas porque é contra o jogo sujo. É a resistência que eles não conseguem derrubar. O cenário internacional só piora para eles. Trump está voltando nos Estados Unidos. Milei venceu na Argentina. Isso fortalece ainda mais Bolsonaro. É o pesadelo deles. Conservadores se unindo e mostrando que é possível lutar contra o sistema. No fim das contas, é isso. Eles querem tirar Bolsonaro do jogo, de qualquer forma. Mas o povo não é bobo. Já vimos esse teatro antes. E a verdade sempre aparece. Bolsonaro é uma pedra no sapato desse sistema corrupto. E por mais que tentem, ele segue firme. Porque sua formação não vem do sistema, mas do apoio do povo. Essa é a arte que eu fiz, Bolsonaro contra o sistema. Arte linda, né? Garoto manja. Pois é, gente, esse é o texto falando do que está acontecendo com o Bolsonaro. Não sei se vocês concordam, mas o Bolsonaro está sendo perseguido de todas as formas, não porque ele é um cara mau, né? Como hoje eu vi no X, né? Alguns esquerdistas, até fiz uma postagem sobre isso, crianças, né? Falando, prenda o Bolsonaro, prendam ele não pode estar solto, tal. Porque a mídia faz uma pressão tão grande, eles estão ganhando milhões para fazer isso, né? A mídia faz uma pressão tão grande que as pessoas acreditam, né? Que
que o Bolsonaro é um vilão, que deve estar atrás das grades, né? E a esquerda, eles fazem essa narrativa, já estão fazendo essa narrativa há algum tempo, né? Então, eu tenho uma leve sensação que isso nunca vai acontecer. Eles não vão conseguir colocar o Bolsonaro atrás das grades. Eu tenho, assim, uma perspectiva de que talvez isso seja para tirar peso do poder eleitoral dele, né? Eles querem destruir a fama que ele tem, né? E como eles não conseguiram descobrir nada ruim da vida do Bolsonaro, eles armam essas ciladas aí, armam essas narrativas para tentar atingir ele de alguma forma, né? Vamos ao próximo aqui. É isso. O próximo texto que eu fiz aqui é esse texto chamado Progressismo. Esse texto não é novo, tá? Ele foi feito em 23 de junho. Foi um período que eu estava assim, bem criativo, escrevendo e, né, falando sobre política e tal. Esse texto é incrível, é muito bem feito. E eu fiz uma pesquisa grande sobre isso, eu estava bem empenhado em descobrir coisas sobre o progressismo. E esse artigo aqui, ele está bem completo, assim. Eu vou tentar, ele é um pouco longo, mas como vocês podem ver, eu estou abreviando esse vídeo para deixar tempo para ler esse artigo, tá? Então vamos a ele, sem perder muito tempo. O Progressismo 2, porque eu tenho um antes desse, tá? Tá lá na minha página do X. É só vocês entrar no X e procurar lá artigo na minha página que vocês vão encontrar todos esses textos lá para vocês poderem compartilhar. O progressismo, em sua essência, tem se mostrado uma força destrutiva que desvaloriza as conquistas feitas pela humanidade ao longo dos séculos. Esse movimento desdenha completamente o conhecimento do passado, priorizando unicamente o novo e descartando culturas e heranças de sabedoria e ensinamentos. Há uma tendência alarmante de querer apagar a história, reescrevê-la, fingindo que nada de bom aconteceu no passado. No entanto, esquecem-se de que, se não fossem as pessoas do passado, homens e mulheres que construíram o mundo que conhecemos hoje, estaríamos em um estado de ignorância e subdesenvolvimento. Isso aqui quando eu falei isso, é para valorizar as pessoas do passado, né? Porque as pessoas acham que as coisas que nós temos hoje tão fácil caíram do céu, né? Não teve ninguém estudando para fazer coisas tão simples, né? Quando você vê uma coisa pronta, você não imagina o quanto foi trabalhoso chegar naquilo, né? Então é sobre isso. Os homens e mulheres do passado enfrentaram desafios inimagináveis, lutando com determinação e coragem para criar sociedades baseadas em princípios de honra, integridade e conhecimento. Essas pessoas, através de suas experiências e aprendizados, nos legaram uma riqueza cultural inestimável e uma base de conhecimento que permitiu o desenvolvimento contínuo da humanidade. É um verdadeiro desrespeito desprezar esses legados em nome de um progressismo que parece valorizar apenas o novo, sem consideração pela história e pelas lições aprendidas ao longo do tempo. É aquele velho ditado, né? As pessoas não valorizam nem as pessoas idosas que nós temos, né? Tipo, pensa bem, você vê um velho, você acha que aquele velho sabe menos que você. É estranho isso, né? É uma sensação errada que a gente tem, né? Porque um jovem, por exemplo, ele nasceu 40 anos depois de uma pessoa, ele acha que por ele ser mais novo, que ele tem um conhecimento adquirido diferente daquela pessoa. Mas ela esquece que aquela pessoa também está vivendo no mesmo tempo que ela. Então aquela pessoa só tem mais bagagem ainda. Então
deve-se muito respeito. Muito respeito. Eu estou dizendo isso também pela minha própria experiência, né? Eu, com os meus 54 anos, posso me dizer assim, uma pessoa já vivida, né? Tenho bastante experiência de vida em vários aspectos. E é muito engraçado como você depara com alguém jovem querendo mostrar que ele sabe mais que você em vários aspectos. Aí você... mas isso acontece em qualquer situação da vida, né? Então é uma falta de respeito. Eu acho que nós deveríamos repensar isso. Como os asiáticos costumam fazer, né? Eles valorizam demais os anciãos, né? Isso é muito importante, gente. Valorizar as pessoas mais velhas, respeitar as pessoas mais velhas, faz parte da nossa sociedade. Deveria fazer, né? Essa atitude progressista formada e emburrecida de desprezar o que muitos morreram para nos deixar é um legado de cultura e conhecimento. Em todas as áreas da vida, os homens e mulheres do passado devem ser respeitados e cultivados como mentores de exemplos a serem seguidos. Claro, o novo deve ser valorizado. E o primor do que somos deve sempre estar em constante evolução, mas nunca, em hipótese alguma, devemos menosprezar todo o legado e a cultura que a humanidade nos tem ensinado e nos deixou como registro de como podemos ser melhores. O progressismo, contudo, tem levado a humanidade ao caos e ao total desrespeito pelos homens e mulheres que escreveram nossa história. Valorizaram homens desprezíveis. Valorizam homens desprezíveis. Exaltam o pior do ser humano. E até o satanismo tem ressurgido sobre a égide do progressismo, mostrando até que ponto a humanidade perdeu seu bom senso em discernir o bem do mal, idolatrando bandidos, endeusando políticos corruptos, desprezam a integridade humana, a família e os valores tradicionais. Esquecem-se do básico. Sem a cultura tradicional, eles nada seriam, e talvez nem existissem. A sociedade moderna, influenciada pelo progressismo, parece ter perdido a capacidade de reconhecer e valorizar as virtudes que foram essenciais para a construção das civilizações. Os avanços tecnológicos e científicos que desfrutamos hoje são frutos do árduo trabalho e das descobertas daqueles que vieram antes de nós. No entanto, o progressismo, com sua visão estreita e sua busca incessante pelo novo, negligencia essas contribuições, promovendo uma visão distorcida do progresso, que desconsidera a importância das bases sólidas construídas ao longo do tempo. É isso, eles perderam um exemplo básico em química, por exemplo, né? As pessoas acham que as coisas já nasceram prontas já, e não é assim, né? Se você pegar um jovem desse e tirar todo esse conhecimento adquirido, tipo tirar o celular da mão dele, né? E deixar ele resolver situações, fala assim, olha, então agora você cria aí um remédio, agora você constrói aí uma coisa simples, você vai fazer aqui um plástico para nós aqui. Essas pessoas, eles não dão valor a esse acolhimento de conhecimento que toda a humanidade foi juntando um pedaço com o outro e forma o que nós somos hoje. Então o progressismo, ele não valoriza nada disso, né?
E é por isso que surgiram os conservadores, que são aquelas pessoas que valorizam, sim, a história humana, né? A sociedade humana, a evolução da humanidade. Porque cada pedrinha que foram postas nos muros dos castelos medievais que todo mundo agracia, essa pedrinha, gente, foi colocada por alguém, não é? Então faz parte da história, né? Isso para mim despertou deu um bug na minha cabeça quando entrei pela primeira vez aqui na Capela dos Ossos e em Évora. E é uma quantidade gigantesca de ossos, e ossos humanos, né, lógico, nessa capela. E quando você olha assim para os lados e vê todas aquelas pessoas que ali estiveram, cara. E aí você valoriza, você vendo ali, você valoriza a história humana, sabe? É como quem vai ali na Alemanha visitar onde aconteceram aqueles desastres, né? É sempre um choque. Só que ali, nessa capela, você sente porque eles estão ali, tá ligado? É muito forte aquela capela. Você entrar dentro daquele lugar, você se humaniza, porque todos nós seremos aquilo um dia, né? É um chacoalhão, vale a pena. Então vamos lá. A sociedade moderna, influenciada pelo progressismo, parece ter perdido a capacidade de reconhecer e valorizar as virtudes que foram essenciais para a construção das civilizações. Os avanços tecnológicos e científicos que desfrutamos hoje são frutos do árduo trabalho dessas descobertas daqueles que vieram antes de nós. No entanto, o progressismo, com sua visão estreita e sua busca incessante pelo novo, negligencia essas contribuições, promovendo uma visão distorcida do progresso que desconsidera a importância das bases sólidas construídas ao longo do tempo. Sem a herança cultural que nos valoriza e os valores transmitidos através de gerações, não haveria tecnologia avançada que temos hoje, nem a sociedade robusta. Embora a nossa sociedade não seja perfeita e devemos sempre buscar maneiras de melhorar o que temos, nunca devemos desprezar, negar ou hostilizar nossas raízes, a ponto de beirar a barbárie. O progressismo aponta práticas como o aborto, que determinam a vida de bebês inocentes, e promove a dependência do Estado, esquecendo-se de que quem mantém o Estado são os próprios cidadãos que trabalham e contribuem para a sociedade. O progressismo, ao defender práticas que desrespeitam a vida humana e a integridade moral, revela um profundo desrespeito pelos valores que sustentam uma sociedade saudável e próspera. Apoiar o aborto, por exemplo, é ignorar o direito fundamental à vida, um princípio que deveria ser inalienável. Promover a dependência do Estado, em vez de incentivar a autonomia e a responsabilidade individual, enfraquece o tecido social e cria uma população passiva e subserviente. Isso. Subserviente. Ou palavrinha chata essa. Além disso, o progressismo frequentemente idolatra figuras que não representam os valores de integridade e respeito pelo próximo. Políticos corruptos e bandidos são muitas vezes glorificados,
enquanto a família, os valores tradicionais são atacados e ridicularizados. Esquecem-se de que a família é a base de qualquer sociedade sólida e que os valores transmitidos através das gerações são essenciais para o desenvolvimento de indivíduos moralmente fortes e responsáveis. A tentativa de reescrever a história para servir à narrativa progressista é outro aspecto preocupante dessa ideologia. Ao apagar ou distorcer os fatos históricos, nega-se às futuras gerações a oportunidade de aprender com os erros e acertos do passado. Este revisionismo histórico é uma forma de manipulação que enfraquece a compreensão coletiva da nossa jornada humana e dos sacrifícios feitos por aqueles que nos precederam. Em suma, o progressismo não apenas desrespeita o legado dos nossos antepassados, mas também promove uma visão distorcida do que significa progresso. Um verdadeiro avanço deve ser baseado no respeito pelo passado, no aprendizado com a história e na construção sobre as fundações sólidas que nossos predecessores nos legaram. Isso. Devemos sempre buscar inovar e melhorar, mas sem jamais desprezar a sabedoria acumulada que nos trouxe até aqui. Sem esse equilíbrio, corremos o risco de cair no caos e perder tudo o que foi arduamente conquistado ao longo dos séculos. Para que a humanidade prospere de maneira saudável e equilibrada, é fundamental que o progresso seja visto como uma continuidade do legado histórico, e não como uma ruptura completa com o passado, né? Devemos valorizar e respeitar as conquistas dos que vieram antes de nós, reconhecendo que sem a sua dedicação e sacrifício, o mundo que conhecemos hoje não existiria. A evolução deve ser uma ponte entre o antigo e o novo, onde o aprendizado e a sabedoria do passado guiam os passos para um futuro melhor. Assim, é imperativo que resistamos à tentação de menosprezar ou apagar nosso passado e que valorizemos a rica tapeçaria de cultura e conhecimento que foi tecida ao longo dos milênios. O verdadeiro progresso é aquele que honra nossas raízes, enquanto nos impulsiona para novos horizontes, sempre com um profundo respeito pelos fundamentos que nos trouxeram até aqui. E é isso. Esse foi o artigo. É um texto longo, mas digno de ser lido, né? Eu gosto muito desse texto, porque fala de uma coisa que quando a gente é jovem, a gente não sabe, né? Quando a gente é jovem, a gente acha que só os jovens sabem, né? Que eu sou jovem, cara. Sim, tem coisas que apenas os jovens são capazes de fazer, né? A vitalidade de um jovem, ela é uma coisa muito, muito diferente de uma pessoa que já tem lá, igual eu, né? Acima dos 50. Mas o que está aqui na mente é o que conta, né? E o aprendizado ao longo da vida é o que vai nos dando... Deixa eu só sair dessa cena aqui. O aprendizado ao longo da vida é o que vai nos dando bagagem, né? Para a gente enfrentar as dificuldades, né? Para a gente aprender a driblar as dificuldades, né? Que vão aparecendo ao longo da vida, né? Desde coisas simples, né? Você não aprende as coisas sozinho do dia para a noite se você não passar e não se sacrificar para aprender aquilo, né? Tipo, as pessoas hoje
hoje vão no supermercado e compram as comidas todas prontas, mas ela não sabe que cada coisinha daquela foi testada exaustivamente, né? Às vezes é uma receita de uma pessoa que fez aquilo durante a vida toda dela. E aquilo foi passando de geração em geração e acabou caindo numa indústria, virou um produto de supermercado e você está comendo ele na tua casa. Então, é importantíssimo valorizar isso. É importantíssimo, porque isso é cultura. Como jovens, eu já vi algumas entrevistas, os jovens achando que a criança perguntando para a mãe de onde vinham os ovos, por exemplo. Criança perguntando para a mãe de onde vinham os nuggets, que todo mundo adora, né, comer frango. Fazendo perguntas, porque, gente, uma criança vê os nuggets fritos e pronto, preparados para comer, ela não faz nem ideia que aquilo vem de uma galinha, né? É isso, né? Eu tive a experiência de viver em fazenda, assim, então eu assimilei tudo aquilo, né? Quando eu era criança, meu pai me levava sempre nos lugares, a gente tinha, na minha própria casa, a gente tinha criações e galinheiros e chiqueiros, né? Então eu cresci nesse meio, eu sei muito bem de onde a origem dos alimentos, né? E também no interior de São Paulo é muito comum ver plantações, né? Mas isso da história, mesmo assim, estando ali, as pessoas nascendo ali, as pessoas não valorizam tanto a cultura do que vem do anterior, né? Tem aquela música do Belchior que eu costumo... Meu irmão cantava muito essa música, adoro essa música aí, que é Como os Nossos Pais. Eu também canto essa música de vez em quando. Mas ela tem uma frase do Belchior que é muito legal, né? Que ele fala assim: o novo sempre vem. Sim, eu já disse isso num vídeo anterior meu. O novo vem mesmo, né? Isso faz parte do progressismo, né? Só que o novo, ele tem que estar espelhado em alguma coisa. Não existe um novo sem se espelhar no passado. Porque se não existisse o passado, se você pegar uma criança, isolar ela do mundo e deixar ela solta num lugar para ela crescer, sabe o que ela vai acontecer com ela? Ela vai crescer igual um animal, sem conhecimento nenhum de nada. Por mais que ela seja filho de humanos. Né? Temos provas disso. Ela não vai aprender a falar, ela não vai aprender, às vezes ela vai andar de 4, ela não vai aprender a usar roupa, ela não vai aprender a desenhar, ela não vai aprender nada, ela vai aprender a viver na natureza como um animal. Então, a cultura que o ser humano adquire, ele está enraizado nos nossos antepassados. Uma criança ela é espelho dos pais, né? E do que ela aprende nos livros, na escola, na televisão, nos rádios, na música, nos desenhos. Isso vai moldando a cabecinha daquela criança. Só que se não falarmos para essas crianças, não ensinarmos para ela de onde veio tudo aquilo, que é a história da nossa sociedade humana, da nossa humanidade, desde que se tem conhecimento, que é importantíssimo estudar história, gente. Essa criança vai crescer sem embasamento, percebe? Para ela chega no supermercado e vê tudo aquilo lá, ela nem faz a menor ideia de onde vem. Então, fica uma dica aqui para os pais, tá? Sempre que você puder, conte a história dos alimentos, conte a história das coisas. Não precisa ser história de uma sociedade. Conta pequenas histórias. Tem tantas histórias lindas para serem degustadas. As crianças adoram. Contem uma história do café, da onde veio o café, a história das primeiras bolachas, do chocolate, que as crianças adoram, do caramelo, vai contando essas histórias, né? Dos alimentos, de onde veio, por que o plástico surgiu da onde, né? Não deixe só para os professores ensinarem as coisas. As crianças crescem sem esses conhecimentos, né?
Conta a história da tecnologia, de onde surgiu a IBM, de onde surgiu a Apple, né? A Macintosh. Contem essas histórias, né, para os filhos. Assim, as crianças vão valorizando o passado, né? Aprendendo que as pessoas com mais idade têm mais vivência e sabem ensinar, né? Então, é isso. E eu vou ficando por aqui. Esse vídeo ficou longo, para variar. E vocês perceberam, né, que esse vídeo eu falei menos de política, mas eu tenho certeza que eu vou para Shadowban mesmo, porque eu não consigo controlar minhas palavras. E fica assim, tá bem, gente? Lembrando então, aqui está o meu QR Code para vocês conhecerem meus livros. Tem lá os temas todos, divirtam-se lá, procurem os livros. Tem sobre network, que é importante, como ganhar um money, né? Aqui meus livros dos Anunnaki. Entre no meu canal, Holograma Histórico, tá lá para vocês conhecerem essa história dos Sumérios, que é história, por isso que eu gosto de história, porque contando história e lendo história, você aprende uma reflexão para a tua vida, um guia para a tua vida, né? Eu costumo dizer isso sobre a Bíblia para as pessoas, por exemplo, assim, não tem a ver com religião que eu vou dizer agora, tá? A Bíblia, no meu ponto de vista, vendo ela friamente, tá? Friamente. Ela parece um guia de vida. Já repararam nisso? Não é tudo, tá? Tem muita coisa religiosa na Bíblia, óbvio. Mas tem coisas lá, tipo, coisas básicas. Não comam peixe de couro, não comam isso, não comam aquilo, isso faz mal e tal. Muitas dicas de sobrevivência na Bíblia. Isso mostra o quanto é importante a cultura ancestral, né? Então, se apeguem a isso, tá bem, gente? E eu fico por aqui, obrigado pela presença, curtam, compartilhem esse vídeo, mandem para os amigos, mandem nos seus grupos de WhatsApp, né? Se inscrevam nesse canal, porque é importante, porque quanto mais pessoas aqui, mais o YouTube dá um link aí para que o canal cresça, tá bem? Fique com Deus, amanhã tem mais. Bye, tchau, fui.